Bom dia, graça e paz. Deus os abençoe rica e poderosamente. Hoje a nossa meditação vai ser baseada em alguns versículos, mas iremos iniciar com o texto que está no livro de João, capítulo 8, do versículos 3 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se-lhe e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na pedra, na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós lemos o texto que está em João 8, capítulo 3, versículo 11. Pois é, irmãos, esse texto ele é muito conhecido, né? Acredito que você já ouviu falar sobre ele, já até viu várias pregações a respeito dele. E só para relembrar, esse texto fala de uma mulher adúltera, né? Que foi pego no ato, foi pego em flagrante, na verdade, mas aqui nós vamos ver alguns detalhes importantes que nós devemos prestar atenção quando lermos ou quando ouvirmos esse texto. O primeiro detalhe é que ela foi pega em flagrante, ela estava adulterando, e ela não pode adulterar sozinha, então tinha que ter alguém com ela. Então ela foi pega na cama com um outro homem que não era o seu marido. Um outro detalhe importante é que possivelmente, né, os escribas e os fariseus, elas já sabiam que ela era adulta. Então eles estavam esperando, arquitetando um momento ou uma oportunidade para flagrá-la. Já que eles se importavam tanto, né, em seguir rigorosamente a lei de Moisés, e conheciam, e provavelmente ela também conhecia, a sentença que era ser pega no ato de adultério, era a morte por apedrejamento, todos conhecem, né? Mas um detalhe importante, muito importante, que dificilmente nós percebemos, é que eles chamaram Jesus de mestre. Mas vamos ver como eles iam chamar Jesus de mestre se eles não viam Jesus como mestre. Eles não concordavam com Jesus, eles não aceitavam o que Jesus estava fazendo, eles não aceitavam a doutrina de Jesus, assim podemos dizer. E eles foram àquele local com a intenção de acusá-lo, caso ele contrariasse a lei de Moisés, que, segundo a lei, seria uma blasfêmia, né? Aqueles homens, eles cercaram aquela mulher, pega um ato errado, já no ponto de apedrejá-la. Então, eles provavelmente com pedras nas mãos já,
eles perguntaram a Jesus o que ele faria. E esperando o veredito de Jesus contra aquela mulher, Jesus os surpreendeu, como nos surpreende toda vez que nós lemos as Escrituras. Respondeu com tanta sabedoria e disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra. Eu vou repetir essa frase porque eu gosto muito. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Atire a pedra contra ela. Aqueles homens, eles foram surpreendidos, eles ficaram perplexos com essa resposta, e um a um saíram daquele lugar. Então Jesus se volta para aquela mulher, né? Jesus estava na terra, passando o dedo na terra. Um mestre, meu pastor, o pastor Denis, eu assistindo uma pregação dele um dia deste, ele deu uma possível explicação, uma provável explicação que eu aceitei e aceito e concordo plenamente, que Jesus estava rabiscando ali o chão com o dedo para dar tempo daquelas pessoas se arrependerem, para dar tempo àquelas pessoas de refletirem sobre o seu ato. Tremendo, 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 muito bom. E eu concordo com isso, eu aceito isso. Jesus se volta para aquela mulher e pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? E ela lhe responde prontamente: não tem mais nenhum, todos foram embora. Então Jesus, num ato de misericórdia, disse: então nem eu te condeno, vai, porém não peques mais. Que momento maravilhoso, irmãos. Que momento maravilhoso de misericórdia, amor e perdão. Aqueles homens haviam preparado um tribunal de acusação, mas Jesus o transformou em um lugar de perdão. E é este o ponto que eu quero falar hoje na nossa reflexão. É que a igreja não é um lugar de condenação. A igreja é um lugar de perdão. A igreja não é um lugar onde nós vamos para ser julgados pelas pessoas. É um lugar onde nós vamos para receber o perdão de Deus, para receber a anulação da nossa acusação. Eu há muito tempo, na verdade faz muitos dias que eu não coloco nenhuma postagem, eu criei uma página no Facebook com o título Hipocrisia. E é sobre isto que eu quero falar. Eu quero de antemão frisar que eu não estou jogando indireta para ninguém. Esta palavra, essa reflexão, ela tocou muito em meu coração e está baseado no que aconteceu comigo. E para nós começarmos a falar sobre este fato um pouco inusitado, um pouco difícil de falar, eu vou lhe dar um exemplo aqui para você conseguir se posicionar. Alguma vez na sua vida, na sua carreira cristã ou cotidiana, você já se deparou com duas pessoas conversando a respeito de outra pessoa? Pois é, irmão, é assim. Irmão, o irmão fulano de tal ali está pecando, é um pecado muito feio. Pior, irmão, que ele é líder de ministério.
E outra coisa, irmão, não foi ninguém que me falou, não, foi ele mesmo que me falou. Foi ele mesmo que me confessou. Que absurdo isso, né, irmão? E o outro irmão ainda concorda. Que absurdo. Irmãos, convenhamos uma coisa, vejamos uma coisa. É um absurdo o que esse irmão está fazendo, o que esse irmão fez. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. A Bíblia fala que nós devemos abrir a nossa caixa de Pandora, como conhecido. Eu costumava dizer, costumo ainda dizer e até ensinar, que o motivo de muitos líderes cristãos, até mesmo pessoas anônimas caírem, é o silêncio. É o fato de não querer confessar os seus pecados. Mas eu lhe faço uma pergunta: como você se comportaria se um irmão que você o idolatra, entre aspas, que você o admira, lhe confessasse um pecado pesado? Você acharia um absurdo? Eu falo pesado, irmãos, assim, mas às vezes tem coisas que nós exageramos um pouco, né, irmão? Em Tiago nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Eu vou ler para vocês 2 versículos que estão em Tiago 5, versículo 15 e 16. E a adoração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós vemos aqui, irmão, que a confissão gera cura. Irmãos, a igreja hoje, ela sempre deve ser um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis para confessar suas culpas. A igreja, ela deve proporcionar esse local onde as pessoas se sintam à vontade de confessar suas culpas, onde as pessoas possam ir e se arrepender daquilo que estão fazendo. E isso, infelizmente, não está acontecendo em nosso meio. O que nós vemos dia após dia são pessoas escondendo seus pecados, são as pessoas se colocando em seu próprio mundo, se fazendo no seu próprio mundo. E isso eu chamo de hipocrisia. Por que hipocrisia, irmãos? Porque nós tendemos a comparar o pecado. Nós tendemos a comparar o nosso pecado com o pecado de alguém. Exemplo, no texto lido de João 8, aquelas pessoas que levaram aquela mulher adúltera, elas poderiam muito bem dizer: eu pego um dinheirinho a mais, mas não é igual um de adultério. Eu posso estar até orando nas esquinas para me ser visto, mas o meu pecado não é igual ao de adultério. A hipocrisia, irmão, é fingir que o seu pecado não é pecado, enquanto o pecado do outro é um pecado de morte. E isso está a cada dia mais comum em nosso meio. Isso está muito comum, irmãos. Nós tratamos as pessoas com comparações. Nós comparamos o pecado de A, B ou C, mas não olhamos para os nossos pecados. A igreja, infelizmente, com raras exceções, está hipócrita. Nós estamos nos tornando hipócritas a cada dia. A palavra do Senhor diz em 1 João 2 versículos muito conhecidos e muito recitado, muito o 9, né? Mas o 8, e diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós.
o 9, que é muito mais conhecido: e se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pecar, irmão, é um problema. Eu não digo que não seja um problema, mas esse pecado ele se agrava muito mais quando nós o encobrimos. Esse pecado ele se agrava exponencialmente. Palavra difícil. Mas quando escondemos o pecado, que nós possamos criar um ambiente em nossas igrejas, em nossas congregações. Eu falo ambiente, igreja, ambiente, templos, congregações, porque a igreja é do Senhor. Que nós possamos criar esse ambiente onde as pessoas possam sentir liberdade de confessar, onde as pessoas possam ir como um refúgio, onde as pessoas tenham a liberdade. Eu posso contar com o irmão fulano de tal, eu posso contar, eu me sinto ajudado, eu me sinto confiante em falar o meu pecado àquele irmão. Eu lhe faço uma pergunta: aonde você está? Teria alguém que você tenha coragem de contar aquele pecado que só você sabe? Aquele pecado que você faz no escondido? Se existe, glória a Deus. Se não, a hipocrisia está reinando em você e nas pessoas próximas a você. Para não prolongar muito, já está 17 minutos, eu vou finalizar com um comentário do texto lido de João 8, 3 ao 11. Jesus, naquela situação, com aquela mulher adúltera, Jesus eliminou a hipocrisia que existia naquelas pessoas. Aqueles homens acusavam também, que acusavam ela também tinham pecados. Mas, infelizmente, o que está acontecendo, e isso não é novo pelo que nós podemos ver, é que eles compararam o pecado deles com o pecado dela e disseram: o meu pecado é irrelevante. Exemplos de pecados que acontecem: você que é casado ou casada, recebe mensagens no WhatsApp ou Messenger e apaga para que o seu cônjuge não veja. Você está escondendo algo. Isso é pecado. Se está escondendo, é porque é algo errado, não é isso? Porque tudo que é lícito é aberto. Não precisa estar escondendo. Outra pessoa está adulterando. É errado? É pecado. Mas o meu pecado de apagar as mensagens é diferente do pecado dela? Apenas na gravidade na sociedade, diante de Deus, o meu pecado é idêntico. Eu estou pecando. Pecado é pecado. Não existe graduações, não existe especificações, não existe ramificações. Pecado é pecado. Qual é a solução para nossas vidas e para a igreja? Deixar de ser hipócrita e tentar ou buscar o tratamento de cada um de nós, que nós possamos solucionar os nossos pecados e que possamos amar e que possamos agir como igreja e que possamos deixar de ser hipócritas, de achar que o meu pecado não é nada e eu atirar pedra naquele irmão que está necessitando de um amor, está necessitando de um abraço, está necessitando de uma palavra amiga, está necessitando de um afago de um irmão. E quando chegam na igreja, o que recebe são pedradas. Chega ao ponto de excluir do seu rol de amigos, do seu rol de
de irmandade, que nós possamos aprender e deixarmos de ser hipócritas e possamos amar, assim como Jesus nos amou. Ele disse: hoje estão aqueles que te acusam, eu também não lhe acusarei, eu também não lhe condenarei. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos diante de Deus e diante da igreja, e que possamos proporcionar um ambiente de aconchego, um ambiente onde as pessoas possam ter o refúgio. Confesse, entregue-se, receba das palavras do Senhor: nem eu te condeno, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém.